Seleção está de volta com o Kleber Machado, o Arnaldo Ribeiro e o Sérgio Xavier Filho. No bloco anterior, o Arnaldo Ribeiro foi categórico. São Paulo, segundo ele disse, tem obrigação de passar pelo 4 de julho. Se não passar, será um dos maiores vexames da história. No jogo da ida foi 4-3, 4 de julho. O São Paulo atuou com o time reserva. O time reserva do São Paulo não vem tendo assim aquelas exibições maravilhosas e deu o 4 de julho. E você, Kleber Machado, como classifica a missão do São Paulo? Também vê como o Arnaldo? Obrigação passar, se não passar é vexame, Kleber? Rizek, a obrigação é ganhar todo jogo, minimamente se empenhar para ganhar todo jogo. Acho que o São Paulo tem absoluta, com aquele bom humor do 4 de julho que você salientou no começo do programa, que é legal, saudável, sem desrespeito nenhum e tal. O jogo foi 4-3, 3-2 lá na casa do 4 de julho. Acho que o São Paulo tem toda a condição de fazer minimamente 1-0 e levar para os pênaltis, fazer 2-0. Isso quer dizer que o São Paulo está com a classificação garantida? Longe disso. O 4 de julho vem cheio de força. 4 de julho vem cheio de fogo de artifício aí para soltar no dia da independência e tal, porque o time conseguiu um resultado extraordinário. Uma eventual eliminação, naturalmente vai criar. Amanhã vocês vão estar aqui falando do vexame, da história do São Paulo, que foi maculada com essa classificação do 4 de julho. Aí outros falando assim, 4 de julho escreve uma história na Copa do Brasil. Eu acho que o efeito de uma eventual eliminação seria assim, colocaria dúvida num trabalho que até agora só foi elogiado. E eu não consigo, além do prejuízo financeiro, esportivo, de uma competição como disse o Arnaldo, que São Paulo não tem. Agora, colocar numa eventual eliminação, que eu não acredito que aconteça. Pode acontecer, eu não acredito. Colocar nisso, uma pedra em cima do trabalho e dizer que está tudo desarrumado, precisa... Eu acho que esse que eu acho que é o exagero da análise, entende? E olha, o time chama-se 4 de julho, porque é a data da emancipação do município de Piripiri, onde está o campeão piauiense, o 4 de julho. É um time de muito bom humor nas redes sociais, um time jovem, fundado em 74, jogou a Copa do Nordeste esse ano pela primeira vez, caiu na fase de grupos, mas já eliminou, além do Confiança, um time de Série A nessa Copa do Brasil, que é o Cuiabá. Não quero comparar aqui São Paulo com Cuiabá. Só para o São Paulo deixar as barbas de molho, porque o time do Piripiri já aprontou nessa Copa do Brasil uma surpresa, porque o Cuiabá entrou como favorito à época. O São Paulo mandou lá o seu time reserva no jogo da ida e a postura é completamente diferente agora para o jogo da volta. São Paulo mexeu na escalação e vai com força máxima. Eu vou até mostrar a diferença nas escalações para vocês verem como o São Paulo, e não poderia ser diferente, está levando a sério esse jogo da volta, né? Então, no jogo da ida, por exemplo, o Thiago Volpi não jogou o Lucas Perry. A defesa tinha Orejuela, Rodrigo Freitas e Diego Costa. Hoje tem Bruno Alves, Miranda e Léo. No meio-campo, o São Paulo tinha Galeano, William, Hernanes, Wellington e Shailon. Hoje deve ter Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Shailon de novo, Reinaldo e Gabriel Sara. E na frente, uma dúvida se o Éder barra o Pablo. E aí, Serginho, você classifica como a missão do São Paulo hoje à noite no Morumbi? Se eu fosse o craque Neto, eu já estaria gritando com o Kleber Machado. Você tá de sacanagem, Kleber Machado! Seu orelhudo! Seu Kleber Machado orelhudo! Zé Ruela! Você tá de sacanagem! Isso pra ele. Mas eu não sou o craque Neto. Pô, eu gostaria de ser, né? Diga-se de passagem. Mais um abraço pro craque Neto, que a gente adora o craque Neto aqui no Seleção. Exato, mas para mim seria um tremendo vexame só com duas ressalvas, né? Primeiro, isso que o Kleber fala, né? E ele tem razão. Se o vexame acontecer, não tem que sepultar o trabalho do Crespo, tem que seguir a vida, né? Tem que agasalhar e ir embora, tá? E a segunda ressalva é que botar o time reserva no primeiro jogo me pareceu a ideia correta para aquele momento. Deu super errado, hein? Às vezes você pensa mal e dá certo. Às vezes você pensa certinho e dá bem errado. Deu bem errado,
né? Então, assim, é obrigação e é vexame, sim. É que o São Paulo tem descoberto no time reserva, e acho que é uma péssima descoberta para o São Paulo, que infelizmente o Hernanes não consegue mais jogar em alto nível, que o Orejuela não está vivendo uma boa fase, que o Vitor Bueno não tem sido um jogador decisivo, mesmo em jogos de baixa exigência. E aí o São Paulo vai com força máxima hoje. Só que o São Paulo, Arnaldo Ribeiro, desde que foi campeão paulista, com toda a comoção e a festa que um título tão aguardado despertou, não dá para dizer que o São Paulo teve um bom desempenho desde então, né? O São Paulo venceu o Sporting Cristal com o time reserva, perdeu para o 4 de julho com o time reserva e com os titulares empatou com o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu achei que o Fluminense jogou melhor do que o São Paulo em casa. E perdeu do Atlético Goianiense no último sábado. Ou seja, em 2 jogos do time titular no Campeonato Brasileiro da Série A, São Paulo não fez gol ainda, Arnaldo. É verdade, é isso. Eu acho que tem a questão natural da, podemos chamar, ressaca do título, comemoração, fim da fila, aquela comoção toda, como você falou. Mas isso tem que ter um prazo, né? E parecia que o prazo era justamente o jogo seguinte, quando ocorreu a única vitória aí, contra o Sporting Cristal com o time reserva. Mas o fato é que o São Paulo não conseguiu repetir boas atuações desde então, nem com o time titular, nem com o time reserva. E é verdade também que hoje o time titular já está desfalcado de 5 jogadores principais, 5 jogadores que foram muito importantes na conquista do título paulista. O Daniel Alves, o Benítez, o Luan e nas seleções o Arboleda e o Lisiero. Então é um time titular mais ou menos, né? Tem muito desfalque, sobretudo na parte criativa. Você falou que não fez gols, né, Rizek? O São Paulo do Paulista teve um bom momento quando o Daniel foi para a ala e o Benítez entrou no meio de campo. Os dois não estão. Aí depois teve a lesão do Luciano, lesão do Éder. Então acho que da parte ofensiva o São Paulo é um time em construção ainda. Eu vejo isso como o segundo momento, a segunda etapa do trabalho do Crespo. Tinha a fase de classificação da Libertadores e o estadual. Classificou na Libertadores e ganhou o estadual. Agora, as principais competições encavalando, tem um outro desafio, que é tornar esse time, que se mostrou seguro muitas vezes atrás, mais perigoso ofensivamente. E aí o São Paulo contratou o saldo Rigoni. como até agora, Arnaldão? O saldo até agora é positivo ou negativo? Não, completamente positivo. Completamente então, por positivo. isso, eu até entendo, assim, quando o Sérgio diz que o Neto gritaria que é um vexame, seus pés de rato, Zé Ruela, se cair para o 4 de julho. Pela diferença, é lógico. Você pode até considerar vexame, decepção, o que você quiser. Acho que vai atrasar o trabalho, porque um time que acabou de ser campeão e tirou aquele peso, você vai, tá vendo, mas a Copa do Brasil que não tem, o ideal é classificar. Quer dizer que os ajustes, né, eles todos podem ser feitos sem crise. Muito melhor com a classificação, obviamente, na primeira participação de São Paulo na Copa do Brasil desse ano. Está entrando nessa fase. E quando saiu o sorteio, certamente todo mundo disse, o São Paulo pegou um caminho bom, né? E essa de não teve fulano, machucou Beltrano, vamos lembrar também que muitas vezes foi uma opção do São Paulo mexer no time para alguns jogos, que rendeu debates acalorados aqui no Seleção Sport TV. Sim, é verdade. Você lembrou bem. O que eu acho é o seguinte, não tem como a gente não passar a impressão que o público tem. Um time como o São Paulo ser eliminado pelo 4 de julho, não tem outro termo que não vexame. Se o São Paulo fosse eliminado pelo Ceará, pelo Fortaleza, por outros times que estão disputando essa etapa da Copa do Brasil, tá no jogo, é do jogo. 4 de julho não é. Apesar da façanha que eles têm feito. Não foram só as classificações em cima do Confiança e do Cuiabá. O 4 de julho jogou contra o São Paulo em Teresina, não jogou na casa dele. Jogou em campo neutro, entre aspas. Né? Então, assim, de fato, o time está mostrando uma resistência impressionantes nessa Copa do Brasil. Mas um time como o São Paulo tem que avançar de fase, ponto. E acho que não é para botar uma pedra no trabalho do Crespo, mas até pela opção na partida da ida, a obrigação de passar aumentou. E estava no jogo também. E nós não estamos nem contando aqui, e acho que não devemos contar pela diferença dos times de investimento, da questão da arbitragem. A arbitragem foi decisiva para o resultado, né? Ela validou um gol
clamorosamente impedido o 4 de julho e anulou um gol legítimo do São Paulo. A gente não está nem conversando sobre isso, porque não tem que entrar na discussão envolvendo uma diferença tamanha entre o poderio de um time e outro. Lembrei do Cláudio Karsug agora, hein? Dos nossos saudosos tempos de arena. Clamorosamente impedido. Agora, ô Arnaldo, é o terceiro ano do Pablo no São Paulo. E em todos os anos, o Pablo começa assim, uma temporada no Campeonato Brasileiro. Pablo titular. Pablo veio do Atlético Paranaense, investimento alto, 26 milhões de reais. Pablo titular. Aí a temporada vai passando e o Pablo vai perdendo espaço. E agora a dúvida para o jogo de hoje é se o Éder entra na vaga dele. Eu não teria muitas dúvidas nesse momento no par ou ímpar de escolher o Éder. E digo isso até com um grau de frustração, cara, porque o Pablo, eu sempre esperei muito do Pablo no São Paulo. Até agora, ele teve assim lampejos, não viu o Pablo acontecendo como o próprio São Paulo esperava. E o Éder chegou, já tem 10 jogos e hoje ameaça a escalação do Pablo. Você acredita que vai jogar o Éder ou o Pablo? E quem você acha, nesse momento, melhor para o ataque tricolor, Arnaldo Ribeiro? Bom, Rizek, eu desconfio que vai jogar o Éder, embora ele tenha começado poucas partidas ainda como titular por conta da questão física. Teve um tempo inativo na China, já teve 2 lesões musculares, então é uma questão a se prestar atenção. E o Pablo foi importante na conquista do estadual? Foi. O Pablo é um jogador que, nesse ano, com o Crespo, ele voltou a marcar, voltou a ser importante, participa muito do jogo sem a bola e da bola aérea defensiva. Curiosamente, a importância dele para o São Paulo foi mais tática do que técnica nesse tempo todo. Mas não dá para comparar um e o outro em termos de definição e de até malandragem e experiência. O Éder foi centralmente titular da seleção italiana há um tempo e tudo mais. O poder de definição do Éder é muito maior. Não tem nem comparação. E acho que essa é a questão do Pablo. Um jogador que é o camisa 9, ou ele é um jogador que tem um poder de definição gigante, grande e desequilibra, ou ele tem que fazer uma outra função no lado, no campo, etc. e tal, que complemente de assistência. O Pablo, do meio para frente, já foi testado em todas as funções no São Paulo. E não é só pelo Crespo, pelo Cuca, pelo Diniz. E, de fato, você tem toda a razão, Rizek. Ele, até hoje, no São Paulo, ele não demonstrou o jogador que pintou no Atlético Paranaense, que tanto custou ao São Paulo lá atrás. De fato, não demonstrou. O São Paulo trouxe o Éder. O São Paulo pensa em contratar mais um centroavante para a segunda janela em agosto, porque a conclusão é que o poder de definição desse time, que tem boas coisas no setor de criação e no setor defensivo, é ainda a principal deficiência. E o Pablo não conseguiu suprir essa deficiência até o momento. E não por acaso, não começou jogando a última partida e nem entrou contra o Atlético Goianiense com o time principal. Né? Eu acho até, a gente falou tanto, né? O Kleber lembrou das discussões de time misto, time reserva. Tem uma coisa que eu não entendi na estratégia, a única coisa que eu não entendi na estratégia da equipe reserva no Piauí. O Pablo é uma delas. Ele não foi para o Piauí e não jogou contra o Atlético Goianiense. E o Igor Gomes é a segunda. Não foi para o Piauí e não jogou contra o Atlético Goianiense. Aí eu vejo uma certa incoerência. Esses 2 jogadores que foram titulares no título paulista, eles tinham que jogar uma vez por semana. Ou no Piauí ou contra o Atlético Goianiense. O São Paulo apresentou uma jogadora